Oiê! Se você tá pensando em ir para Machu Picchu, com certeza já viu que tem um monte de informação perdida na internet. Então, calma que eu vou te ajudar. Para minha viagem para lá, eu reuni todas as informações e fiz um guia definitivo para você nunca mais ficar com dúvida. Nesse guia, eu vou te contar um pouquinho melhor como que a gente faz para ir para lá, onde você compra os ingressos, quais são os tipos de ingressos e circuitos que a gente tem no Parque de Machu Picchu e o que você não pode deixar de saber, melhor época para visitar e também o que você não pode deixar de levar no dia que você for conhecer esse parque. Então, esse é o seu guia definitivo e o próximo vídeo aqui do canal vai ser a gente já lá em Machu Picchu contando toda a história certinha pra vocês. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber esse tipo de conteúdo aí na sua timeline e também não esquece de curtir para eu saber que você gostou. Então vamos começar do começo. Se você está planejando a sua viagem aí para Machu Picchu, eu vou te fazer uma introdução para você não se perder e saber mais ou menos aonde você está pisando. Vamos começar. Cusco é a cidade mais próxima de Machu Picchu, onde você provavelmente vai descer de avião. É essa cidade que tem a maior estrutura, então provavelmente a sua viagem vai começar por lá. Eu vou contar como foi a minha experiência e a partir dessa minha experiência eu vou conseguir te dar dicas para você também não passar nenhum perrengue e conseguir conciliar com o seu tipo de viagem. E aqui vai a primeira informação. Nós temos 3 cidades importantes, que é Cusco, Ollantaytambo e Águas Calientes, também conhecida como Machu Picchu Pueblo. O que são essas cidades? Cusco foi a capital do Império Inca e é uma cidade com uma super infraestrutura. Ollantaytambo é uma cidade intermediária que é de onde saem os trens. E Águas Calientes é a cidadezinha que fica lá no pé do morro de Machu Picchu. Lembra quando a gente ouve na televisão que às vezes tem uma vazão de água muito grande na cidade e os turistas ficam presos em Machu Picchu? É nessa cidadezinha de Águas Calientes que eles ficam e eu vou te mostrar aqui alguns takes e por quê. Existem 2 formas que eu considero mais fáceis para você conseguir comprar todos os ingressos e para você ficar mais situado do que está acontecendo. E são pelas operadoras de trem. Lá em Cusco, a gente tem 2 grandes operadoras, que é a Inca Rail e a Peru Rail. Tem uma outra que, se eu não me engano, chama Belmonte, alguma coisa assim, que é super luxo, mas aí eu nem considerei porque já era muito caro. Esse básico já era caro, você imagina o do rico. Então, essa é a minha experiência falando como eu fechei tudo com essa empresa e como que foi, mas também você vai entender que você pode chegar lá de outras formas, beleza? Então vamos começar a viagem. O próprio serviço da Inca Rail buscou a gente no nosso hotel 3 horas da manhã com um carro e deixou a gente na estação da Inca Rail, que é tipo uma distribuidora, que é onde você pode comprar seu ingresso pessoalmente, etc. A gente fez tudo pela internet e aí vai a primeira grande dica. Se programe com muita antecedência. Hoje, Machu Picchu acaba fechando, eles têm um limite de turistas que eles recebem no dia. É uma cidade histórica, os turistas acabam influenciando muito em tudo o que está acontecendo, então existe um limite de turistas por dia. Se você deixar para a última hora para comprar o seu ingresso, é muito provável que você fique sem. Quando você entrar no site, você vai ver que tem vários circuitos, hoje em dia eles dividiram para não ter tanto turista em todas as áreas. Então, no fim desse vídeo, eu vou deixar para você o que é cada uma dessas áreas e qual o melhor circuito que eu te recomendo. Quando você chegar nessa estação da Inca Rail, você vai, enfim, fazer meio que um check-in, tem que levar documento, tem que levar passaporte, é bem controlado e eles vão te encaminhar para os ônibus. E aí a nossa primeira trajetória dessa viagem que a gente fala que é bimodal. Por que bimodal? Porque tem 2 tipos de transporte. Na verdade tem 3, mas eles falam 2. Então vamos lá, a gente vai entrar no ônibus, a gente vai fazer um percurso de mais ou menos 2 horas nesse ônibus, que é bem confortável, até Ollantaytambo. Essa cidade é muito importante historicamente, então eu também recomendo que você tire um dia da sua viagem para conhecer essa cidade. Ollantaytambo, como eu já disse, é uma cidade super importante e é de lá que saem todos os trens. Então fica tranquilo que lá tem uma excelente infraestrutura, tem banheiros, tem café, você vai conseguir carregar seu celular se você precisar, então é bem tranquilo. E depois que a gente chegar nessa cidade, a gente vai se encaminhar para os trens. Provavelmente você tem o seu ticket no celular, mas sempre tem uma galera que ajuda, eles são super bonzinhos e organizados. Mesmo que você vá pela trilha, eu sempre vou recomendar que você faça esse passeio de trem. Ele é caro, ele não é barato, mas você vai passar por lugares que a trilha não passa e a paisagem é muito belíssima. Eu acho que vale super a pena e pra mim é meio que um preparatório pra você chegar na montanha, sabe? Existem várias modalidades que você pode fechar do mesmo trem e eles separam isso por vagões. A gente pegou na ida, meio que, entre aspas, o melhor que tinha, porque a gente pegou com um teatro e também com comida, eu vou falar um pouquinho melhor aqui pra frente.
E também na volta a gente pegou aquele 360, que ele tem um teto meio que panorâmico e um vagão que acontece uma festa. É bem divertido. Se você quiser fazer uma viagem mais econômica, não tem problema. Esses mesmos trens têm alguns vagões que são mais econômicos, então fica tranquilo. Então, durante a viagem, eles servem pra gente alguns cafés. No nosso caso, eles tinham a opção de ou café ou chá e tinha um chocolatinho e uns biscoitinhos. Eu achei bem gostoso, mas assim, pelo valor valia a pena? Acho que não. Eu poderia ter comprado algum lanchinho levado, mas aí também a gente não pensou nisso e tudo certo. Depois a gente teve esse teatro que foi a coisa mais linda. Não vou dar muito spoiler do que acontece, afinal eu espero que você faça essa viagem. Basicamente é um casal. Eles não podem ficar juntos e você acompanha aí o enredo mais ou menos dessa separação, as famílias não apoiam. É bem divertido, eu achei muito lindo. Esse trem também tem banheiro, então não se desespere porque eu sei que é uma viagem longa, mas vai dar tudo certo, tá? No próprio trem, o próprio colaborador que tava lá organizando tudo, ele era o cara do teatro, inclusive, coitado, ele nos entregou um papel que já tinha o nosso ticket de entrada em Machu Picchu. É muito bem organizado. Então, se você tá com dúvida de como é, ou vai em família, vai em mais pessoa, ou é que nem eu que tem pavor de correr riscos, eu acho que é uma excelente escolha fechar o pacote completo, tá? Esse trem, ele faz o trajeto de Ollantaytambo até Águas Calientes, que é aquela cidadezinha que fica no pé de Machu Picchu. Chegando em Águas Calientes, provavelmente o seu grupo vai ser dividido ali numa lanchonete para você também fazer um cafezinho antes de subir. Então vamos à parte principal desse vídeo, que é a subida. Quando esse trem chegar lá, não existe outra forma de subir a montanha a não ser a pé ou de van. Aqui, novamente, eu fechei a subida com uma van. Eu achei o caminho um pouco perigoso, depois a gente pesquisou no Google e viu que até a van tinha caído, morreu gente. Enfim, é loucura, mas ou você sobe numa trilha a pé, que é uma escadaria, a montanha toda, ou você sobe de van, você não tem muita escolha. E aí eu optei pela van, afinal, né, só se vive uma vez, aí eu fui de van mesmo pra pelo menos não chegar tão cansada lá em cima. Antes de você subir, se prepare. Lá em cima não tem banheiro, lá em cima não vende água, lá em cima não vende nada. Então, quando você estiver em Águas Calientes, que é essa cidadezinha, faça tudo o que você precisa fazer. Tem uma super infraestrutura também. Então você pode tranquilamente reservar mais de um dia para não ter que fazer um bate-volta e não ser tão cansativo e se hospedar em Águas Calientes quando o trem te deixar nessa estação. Ou seja, assim que você chegar em Águas Calientes, você não vai precisar subir até Machu Picchu. Você pode ir, por exemplo, à tardinha ou à noite e aí se hospeda, janta na cidade, dorme e sobe no outro dia descansado para a montanha. Por que eu, Larissa, não optei por isso? Quando a gente buscou os valores do hotel em Águas Calientes, a gente achou muito caro pelo que era oferecido. A gente já estava pagando um hotel em Cusco, então não tinha como ficar dividindo os dias do hotel, então era um dia que a gente ia perder. O hotel não era tão barato assim e a gente sabia que era uma cidade muito cheia. É uma cidade minúscula, ela fica ao redor do rio. Então, é lógico que os estabelecimentos acabam cobrando mais caro. Então a gente optou por fazer o bate-volta, mas aí é a opção nossa. Se você prefere fazer as coisas com mais calma, é uma excelente opção também ficar hospedado lá, tá? Cada um com seu tipo de viagem. Aqui vai outra informação para você ficar bem atento na sua viagem. Os circuitos. Então, o que você vai conhecer em Machu Picchu? Não vai achando que você vai comprar um ticket e vai andar em todos os lugares, porque você não vai. Basicamente, o governo do Peru restringe as áreas para que não tenham tantos turistas durante o dia em todos os lugares. E aí o que acontece? Eu fui dia 3 de junho. Quando eu fui dia 3 de junho, existia uma legislação vigente para aquela época. E aí dia 1º de junho, ou seja, eu já tinha comprado meu ingresso, então isso não mudaria para mim. Entrou uma outra legislação, que é o que eu vou te falar agora, nesse vídeo de hoje. Então, se você vai daqui um bom tempo, sempre verifique os circuitos que estão ativos, tá bom? Então eu vou contar brevemente como foi o meu circuito. O circuito que a gente escolheu foi o circuito 2, que é o circuito mais famoso que tem. É nesse circuito que você vai conseguir aquela famosa foto de Machu Picchu, tá? Ele não fica nos terraços de cima, você fica numa parte mais ou menos alta e você conhece meio que Machu Picchu por cima e faz a saída pelo meio de Machu Picchu, beleza? Então vamos lá que eu vou te fazer um resumão do que tá vigente na data de hoje dos circuitos de Machu Picchu para você conseguir comprar o seu ingresso. O circuito número 1 a gente vai chamar de Rota Curta Alta. Essa rota fica na parte alta, perto da montanha de Machu Picchu. Ali você vai conseguir explorar mais ou menos a área agrícola e ter as primeiras visões de Machu Picchu. A segunda é a mais completa.
completa. Porque a primeira, você vai parar mais ou menos no Templo do Sol e vai embora. Na segunda, você vai até o Templo do Sol igualzinho você fez na primeira, só que aí você continua descendo até a saída. Eu vou te recomendar essa aqui novamente, foi a que eu fiz e pelo que eu dei uma lida, não mudou quase nada, continua sendo a melhor escolha, é a mais completa. A terceira fica disponível o dia todo, porque a primeira e a segunda você tem um tempo específico, que acho que é mais ou menos 20 minutos, pra você ficar parado ali nos lugares, porque é muita gente. A rota baixa curta, que é a terceira, fica disponível o dia todo. Ela vai atravessar os terraços agrícolas e vai diretamente pro setor urbano. E essa é a trilha mais curta que tem. O circuito 4, ele é comprado principalmente para quem quer fazer a trilha da montanha Huayna Picchu, porque sim, queridos, você pode subir a montanha se você quiser e fazer sua trilha. Então, esse é um resumão de cada uma, lembrando que se você for viajar, pesquisa o que está acontecendo no momento para você não se perder, porque pelo que a gente viu, essas coisas mudam de acordo de como está a preservação da cidade. Já falei dos circuitos, já falei do ingresso, agora eu vou te falar o que você não deve deixar de levar. A cidade de Machu Picchu é cheia de mato, então obviamente tem mosquito. Se você puder, vá de calça. Eu sei que faz muito calor às vezes, bate um sol lá, enfim, mas vá de calça porque a gente viu muitas pessoas se batendo nas canelas porque estavam sendo picadas. Então, se prepare, né? A partir desta dica, leve repelente e aplique. Segunda dica, leve água. Qualquer um dos circuitos que você vai fazer, você vai andar. Não tem outra escolha. Tem escada, tem subida, tem descida. Então, assim, não precisa de um super preparo físico. É bem tranquilo, mas você vai cansar. Então, leva a sua aguinha, que vai dar tudo certo. Até porque não vem de lá em cima, então vá preparado. Terceira dica. Leve, pelo amor de Deus, alguma coisa pra colocar na sua cabeça. Um chapéu, um boné, o que for. A gente tá num lugar completamente descampado e não sei porquê. O sol ali é muito forte. Quarta dica. Eu sei que a gente gosta de fazer fotos belíssimas, mas vá com roupa confortável. Novamente, aquilo é uma cidade muito antiga, então vai ter muita coisa pra você andar, você vai ter que pular o obstáculo. Então não vá com salto, né? Vá com um tênis que você tá acostumado a andar. Lembrando que lá em cima você não tem muita assistência. Vá com uma roupa confortável, porém bonita, que vai dar tudo certo. Em média, eu levei mais ou menos no meu percurso umas 4 horas e meia e eu achei um tempo excelente. E a gente saiu de lá 2 horas da tarde. O nosso trem saía de Ollantaytambo às 4 horas da tarde. Vou deixar de novo meu próprio merchan. Não esquece que semana que vem tem um vídeo completo de toda a história da cidade de Machu Picchu. É um vídeo muito completo, muito legal. A gente descobriu várias coisas lá e a gente viu várias coisas na internet que não eram verdade, então não esquece de conferir semana que vem. Agora vem a dica bônus que eu prometi. Existem muitas formas de você chegar em Machu Picchu. Você pode ir de carro até Ollantaytambo, você pode ir a pé, existem muitas formas. Eu vou te falar outra que é muito conhecida, que é pelo Caminho dos Incas. Lembra que eu te falei que Cusco fica meio longe de Machu Picchu? Então eu vou te contar isso no próximo vídeo, é meio que um spoiler, mas Cusco era a capital política administrativa e Machu Picchu era a capital religiosa. Então os Incas iam pelo Vale Sagrado até chegar nessa montanha. Para isso existia uma trilha que eles sempre pegavam e essa trilha é ativa até hoje. Se você for uma pessoa mais aventureira, eu recomendo que você faça. O trajeto dura mais ou menos de 3 a 5 dias, dependendo da sua intensidade. Como que funciona a volta? Obviamente a volta é igual a ida, né? Não tem muito mistério. Mas aqui eu vou te dar algumas dicas só pra você entender melhor os horários e como que funciona toda essa trajetória. A gente saiu 3 horas da manhã do nosso hotel, a gente chegou lá quase 9 horas da manhã, e aí a gente passou a manhã inteira lá, a gente tomou café antes de subir, porque a gente é morto de fome. E aí, quando a gente desceu, eu já peguei o ingresso pra volta que me permitisse almoçar e descansar um pouco. Eu já sabia que Machu Picchu era uma coisa mais cansativa, então eu reservei esse tempo. Então, o meu trem saía às 4 horas da tarde. Eu desci às 2, então eu fiquei 2 horas ali na cidadezinha de Aguascalientes e foi ótimo. Lá tem muita feirinha, muito artesanato. A gente almoçou num lugar que o próprio guia nos recomendou, vou deixar o nome aqui porque a gente gostou bastante da comida. Tinha música ao vivo, foi bem gostoso. Depois a gente deu uma garimpada lá na cidade, a gente comprou coisa, deu pra andar, deu pra descansar. Depois a gente pegou nosso trem e fizemos o caminho de volta, tá? Não tem muito mistério, eles vão te deixar exatamente na porta do seu hotel com esse pacote que eu comprei. Gente, não é publi. Eu sou uma blogueira pequenita, entendeu? Então não tem publi aqui, é realmente uma dica porque pra gente foi muito valioso. Aí no trem da volta, a gente comprou esse 360. O que é este vagão 360? Eles pegaram um vagão desse trem que tem as janelas abertas, então você consegue ver tudo, uma grande maravilha. E eles colocaram uma banda que toca música típica. É bem gostoso, fica todo mundo de pé, aí bate palma, uma gritaria, então assim, não vai dar pra dormir.
né? Se você ficar próximo dele, não dá pra dormir. Mas o intuito talvez não seja dormir, seja aproveitar. Então, assim, a gente adorou, a gente foi lá, filmou, cantou. Depois a gente voltou, também serviram os lanches. A mesma coisa da ida, não teve muita criatividade, mas tudo bem também. Tava bom, a gente tinha almoçado. E depois a gente faz o caminho de volta. Desce em Ollantaytambo, tem um ônibus esperando lá, a gente pega o ônibus. A gente voltou pra Cusco e aí de Cusco, lá no centro, eles mesmos se organizaram pra colocar a gente meio que num táxi e deixar a gente no hotel. O nosso hotel era do lado da estação da Inca Rail, então foi, sei lá, 5 minutos de carro. A última dica é a seguinte: saiba o período certo pra você conhecer Machu Picchu. Não adianta. Eu tive férias em janeiro e quero ir. Cara, talvez não seja a melhor época. Por quê? Machu Picchu é uma cidade, né? Alta na montanha, e a gente tem embaixo dela um rio. Em épocas de chuva, a gente já sabe o que acontece, né? Esse rio, enfim, enche, tem a vazão de água, etc, etc. Não preciso entrar em muito detalhe. E aí o que acontece é, em épocas de chuva, ou você pode ter a montanha coberta, e aí é lógico que a sua experiência não vai ser tão incrível quanto descoberta, e lá embaixo você corre vários riscos de ficar preso e não ter uma viagem tão legal. Os meses mais recomendados para você ir são maio, junho e julho, porque eles são os meses de seca. Então é quando você vai encontrar a montanha mais ensolarada, radiante e sem nuvem. Lembrando que isso não é uma certeza, afinal a gente mexe com a natureza, e aí eu vou contar a nossa experiência, que a gente foi muito sortudo. Quando a gente chegou lá, dia 3, a gente já tinha ouvido falar que Machu Picchu estava coberto fazia umas 2 semanas. E não era balela, tá? Tava realmente encoberto. A gente viu o vídeo de uma galera no YouTube, tipo, recém-postado. E assim, eu já tinha entregado pra Deus. Eu falei, paciência, já compramos, já pagamos caro. Não tem o que fazer. Quando a gente subiu, a gente deu de cara com essa belíssima imagem. A gente não pegou nenhuma nuvem lá em cima, então a gente deu sorte. Então eu tô contando tudo isso pra você pra quê? Se você for em maio, junho e julho e tiver coberto e você vier me culpar, não me culpe, beleza? Que é um risco, a gente fala assim, a maior probabilidade, mas pode ser que seja encoberto. Então é isso, esse foi um guia definitivo aí pra você não passar perrengue. Espero que seja um bom preparatório pra sua viagem, que te auxilie e que as dicas sejam úteis. E novamente, quando a gente faz conteúdo pro YouTube, a única forma da gente saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e continuar gravando, viajando e dando dica é quando vocês se inscrevem e deixam o like. Então, por favor, ajuda a gente a continuar gravando esse tipo de conteúdo. Espero você no próximo vídeo. Um beijo!